Minha amadinha, Oi, nós já lemos alguns livros da Velha Aliança, já. mas lemos principalmente da Nova, né? É verdade. E algumas pessoas pedem a gente para ler livros da Velha Aliança. Eu já disse aqui mais de uma vez, e até repito agora, sem problemas, de que os livros da Velha Aliança que eu li quando eu estava no sistema religioso. Sim. Então eu tenho lembranças de praticamente todos eles. Ezequiel, que é um livro enorme, Isaías, Jeremias, Êxodo, Números, né? Eu apenas não li assim na íntegra, alguns que vinham falando de genealogias e repetindo aquilo, eu não conseguia ler. Entendi. Mas pulava aqueles pedaços. Mas fora esses adendos, eu li praticamente tudo da Velha Aliança. Mas eu estava no sistema religioso. Outra coisa. E quando eu li o Novo Testamento, eu estava saindo do sistema religioso e descobrindo as coisas junto com as pessoas. Que é a fase que você começou a ler também comigo. Não é verdade? É verdade. Naquela fase que você começou a ler, que eu digo, não é porque estava aqui do meu lado. Não. É que você começou a conhecer o Verdade Oculta. Foi, eu ficava lá E a ler. acompanhando na Bíblia. Então, naquela fase eu estava me descontaminando. Entendi. Até digo, quem sabe, gravando hoje de novo, a visão está muito mais apurada, né? Do que estava naquela época. E quem sabe daqui a uns 3 anos gravando de novo, vai estar muito mais apurada do que hoje. Do que hoje. Você não sabe, né? Não sabe. Mas o certo é que nós vamos ler hoje um livro aí da Velha Aliança. E neste livro da Velha Aliança eu já li. Mas eu li quando eu estava... Sistema religioso. Vamos ver? Vamos ver. Então tá tudo pronto aqui. Sim. Olha aí. Então vou começar aqui o primeiro. Tá. Primeiro, amada, só lembrando, quando nós lemos livros igual dos profetas, eu não sei se você está lembrada, mas nós demos assim uma situação assim do momento, do ambiente que se aplicava a tal livro. Certo. Tu lembra disso? Quando nós lemos Miqueias, quando lemos Amós, Oséias. A gente sempre disse o período de tempo que foi. Agora vamos ler um profeta chamado Dayanu, ou Daniel, blasfemado, né? Sim. E devemos também, eu penso, que situar as pessoas, e também nós já estamos com a mente preparada, o espírito preparado, situado no período de Daniel, para que a gente busque compreender melhor ainda os escritos. Entendi. Não é só ler e dizer é bíblico, é Deus falando. Isso é filosofia louca do sistema religioso. Agora a gente já consegue perceber isso. Quando é o Criador pela boca dos seus profetas e quando não é ele. Exatamente. Isso. Aí quando você vai utilizar da Bíblia numa religião protestante, você não quer levar em conta nenhuma dessas considerações. Não. Só se quer pegar um texto que tem a ver com aquilo que o pastor quer fazer na igreja, ou levar ao conhecimento do público, ou fazer com que o povo aceite. Exatamente. E ele vai pegar aquele trecho e pronto. Mas isso não é o que nós aprendemos na Escritura. Não. O que nós aprendemos na Escritura é perceber a que se aplica tal livro ou tal carta. Entendi. Então nós temos que saber para isso o período e o contexto que estava sendo narrado no momento em que foi dado a conhecer esse livro. Entendi. Você, por acaso, arriscaria dizer o período de Daniel quando foi ou não? Não, porque eu não lembra não, né, amadinha? Mas eu vou dizer para você qual foi o período de Daniel. Na escritura, na narrativa dela, vamos dizer cronológica, temos o período de Abraão, Isaac, Jacó, ida para o Egito, saída do Egito com Moisés, depois distribuição das terras com Josué, depois período de Juízes, período de Ruth, né? E vai, período de Esther não, eu até pensei em Esther, de Ruth, o livro é que está ali. Ah, sim. Mas o livro está no lugar, vamos dizer, cronologicamente errado. Como muitas coisas na Bíblia está em ordem errada. Ah, sim. A Esther viveu depois de Daniel. Daniel foi antes de Esther. Então vamos lá. Então aquele período eu vinha falando, Josué, Juízes, depois Ruth, Noemi, que é aquele período ali. Sim. Aí depois vem o período de Jessé, depois de Jessé, período de Davi, depois de Davi, período de Salomão, depois de Salomão, período de Roboão. Sim. E aí seguem aqueles reinos, e aí chega a hora que o Criador chama um profeta chamado Jeremias. Jeremias. Está vendo essa figueira, Jeremias? Essa árvore? Ah, estou vendo. Você está vendo essa botija, Jeremias? Estou vendo. Aquele momento de Jeremias, né? Sim. Então, logo após o período de Jeremias, ou ainda contemporâneo a Jeremias... Isaías? Isaías. E também quem mais? Dayanu. Ah, o Daniel? Daniel. Aí, só que você tem aquela coisa que eu sempre repito, amado, uma geração floresce e outra declina. É. Você tem uma geração ficando velha e morrendo,
e uma geração jovem surgindo. É, Jeremias era mais velho do que Daniel, do que Daniel. mas são contemporâneos. São contemporâneos. Porque Daniel era garotinho quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo o povo para a Babilônia. Embora Jeremias já fosse mais velho, Já né? fosse mais velho. Entendi. Entendeu, minha Entendi. rica? Jeremias já era do período da Síria, É, que já vinha lá rodeando, né? Os assírios rodeando Jerusalém, período de Judite, de Judite. que você leu na Bíblia, que, Muito não, bom. que não foi para protestante, ficou Não só na foi. católica. É. Né, amado? É verdade. Então, Dayanu é logo posterior a Judite. Ah, sim. É Daniel. Entendi. Era um menininho, garotinho, Rapazinho. levado lá para a Babilônia para ser escravo. Vamos lá. Vamos lá. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O estado de sítio, né, amado? É o que a gente falava até ontem, que a gente vinha no carro, É. né? Falar, pô, isso aí é característica do estado Estado de de sítio, né? sítio, é. Estado de sítio é quando as leis do local são todas interrompidas, Sim, em função de uma lei maior imposta por quem é de dentro ou quem é de fora. certo. Neste caso, da Escritura, nesse período, imposta por Nabucodonosor. Nabucodonosor. Então ele sitiou ali, dominou e dominou. Dominou, né? O sítio vem de lugar, né? Daí a palavra site, né? Que é local. Certo. Então estava ali localizado o comando do Nabucodonosor. Entendi. Estava sitiado Sitiado. por Nabucodonosor. Tá. Ele falou, é tudo meu. Ninguém manda em mais nada, eu mando em tudo. É isso aí. É igual quando o exército é um estado de calamidade pública, ou o estado de sítio, ou então lei marcial. Lei marcial. Onde o exército diz, é meu. Acabou a Constituição, acabou tudo. É ele que dá a última... No caso, o exército ou qualquer outro poder, né? Uhum. Estou falando assim porque a gente aqui no Brasil tivemos experiência já com isso. Sim. Então vamos, amado. E o Criador entregou nas suas mãos... Foi Ah. Nabucodonosor, amado, que por ele próprio invadiu lá e deu tudo certo e decidiu isso? Não, Foi o Criador. foi o meu Criador que entregou nas mãos dele. amado. Entregou nas mãos dele. E o Criador ainda chamou ele de meu servo. Meu servo. E enviou ele. É esse mesmo Nabucodonosor que iria sitiar aqui, né? Que iria invadir aqui, né? Que iria ser entregue a cidade para ele. Foi desse que Jeremias, antecessor a Daniel, falou para o povo não lutar, não ir contra, Criador porque já já te entrega. estava determinado pelo Pai. É o que nós isso? falamos hoje, amado. Essa Aham. já era. Essa já era. Era o que Jeremias falava naquela época. Essa já era. Então era dessa invasão que Jeremias estava dizendo para o povo ir e não tem se mais rebelar, que não ia ter jeito. Não tem jeito. Legal. Vamos lá. E o Criador entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, né? E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Amada, mudou alguma coisa? Tirar de um templo religioso em Jerusalém e colocar no outro lá na Babilônia? Não. A mesma coisa. A pessoa fala às vezes que aquilo ali era a casa de Deus, porque Deus quis aquela casa ali. Eu pergunto, como o próprio Criador mandou pegar aqueles objetos que é adoração a demônio e mandar lá para o templo do demônio? Porque foi o Criador, né, entregou nas mãos lá de Nabucodonosor, então como é que ele ia? É verdade. Entende? É uma Entendo. coisa muito, assim, paradoxa para o Paradoxa. processo religioso explicar isso. Uhum. Dizer assim, ô pastor, aqueles objetos sagrados que tinham no templo era coisa de Deus? Era, meu filho, era de Deus. E como Deus mesmo mandou Nabucodonosor ir lá pegar aquilo e levar lá para o templo do Moloque lá, para o templo dos deuses da Babilônia. E aí? Ele mudou de lado, Deus falou assim, eu não quero mais, pega o que é meu e dá para outro Deus adversário meu. Eu já não quero, eu já tô cansado desse templo, eu quero ir mudar de casa. Eu vou agora aparecer lá no templo de Nabucodonosor. Eu digo assim, porque qual seria a explicação, amada, que um pastor vai dar diante de um fato desse? Não tem, né? Tem que, sei lá, inventar. Amado, veja bem, meu amado, o Criador nunca autorizou fazer templo nem em Jerusalém, nem na Babilônia, nem em lugar nenhum. Então, se ali havia aqueles troços ali que se dizia sagrado, aquelas coisas ali, naquele templo ali de Salomão, aquilo ali era algo que o Criador nunca pediu, nunca quis. Por isso é que ele mesmo mandou Nabucodonosor ir lá e levar aquilo tudo lá para os templos dos deuses dele. Sim. Vê de novo, amadinha. Aqui no começo diz que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, né, rei de Judá. Aqui era o lado, vamos dizer assim, Jeoaquim, rei de Judá.
Não tem lado A nem lado B aí. Era o porque povo de Israel. Era o povo de Israel que estava fazendo tudo o contrário Tudo que o Criador contrário, mandou. né? Aí Por isso que veio Jeremias falou, ele pregou Nabucodonosor. contra aquele lugar, contra aquele povo, contra aquele sacerdote, contra aquele templo. Sim, só para entender. Aí veio Nabucodonosor, né? Agora esse aí tá do lado A. Aí, nesse Porque, momento... o Criador que mandou ele, chamou de meu servo. Sim. E o Criador entregou nas suas mãos a Jeoaquim. Né? Entregou, é a continuação aqui de cima, não estava entendendo. Ó. Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Criador entregou nas suas mãos a Jeoaquim, que é o rei de Judá. E uma parte dos vasos, é mesmo o Criador que entregou da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, né? E pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Certo, botou no templo. Já entendi. Uhum. E disse o rei a Aspenaz. Né? Aspenaz. Só um detalhe aqui, para não deixar passar despercebido. Você veio falar a casa de Deus relacionando ao templo porque você está lendo na Bíblia, traduzida recentemente para nosso idioma. Mas certamente isso não era casa, não é considerado hora nenhuma casa do Criador. A casa dele sempre foi nós. Sim. Na velha aliança era não o templo, mas o tabernáculo. O tabernáculo. E dentro do templo apenas o local que era o Santo dos Santos, que era onde ficava a arca, porque aquele local ali era um local como se fosse a cabana mesmo. Entendi. Mas não porque era o templo, é porque ali estava a arca. Estava a arca. Entende, amado? Entendi. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Certo. Né? Mancebos em que não houvesse defeito algum. Mancebo lindo, amado. Eles gostavam de garoto bonito. Eles gostavam, né? Rei. Amada, não tem bicho mais gay do que rei, amada. Aí, rei de Babilônia. Rei de Babilônia. A gente fala isso não para menosprezar os nossos queridíssimos e amados, né? Amigos e irmãos que têm opções sexuais diferenciadas. Não. É apenas a bem da verdade dizer a verdade. Sim. Daniel estava indo para a Babilônia como garoto de programa. Essa era a ideia. Vamos dizer, nos moldes atuais. Que horrível, hein? Entendeu? Dizendo isso, vamos dizer, no modelo atual de que a gente vê essas coisas. Que a gente vê essas coisas. Mas ele nunca se contaminou com esses manjares lá. Entendi. Entende, amado? Entendi. Mas ele foi levado desta forma para lá. Por isso que era mancebo bonito, que não havia defeito. Está dizendo aqui mesmo, mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábio em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Porque essas pessoas que iriam para lá, eles deveriam saber o idioma, porque ia ter um relacionamento muito próximo com aqueles homens dali. Entende? Que comandavam. Isso é uma coisa, amada, que se repetiu durante todo o Império Romano. E se repetiu também anteriormente durante o Império Persa, os Medos, e o Império de Alexandre o Grande, que era um gaysão. Certo. Né? A gente não fala aqui para dizer que está errado ou certo, não é no mérito, é só falando o que aconteceu. O que é, né? O que era. Sem compromisso com religião nenhuma, fala abertamente, é verdade, vai esconder como? Então isso é fato histórico. Os garotos eram levados, os bonitinhos, que era aprazível aos olhos, era igual aquele namorado do Adriano. Sim. E namorado de tantos outros reis e imperadores. Era para namorado. Mas Daniel, aqui que pese ele ter sido escolhido para essa finalidade, e eu não vou dizer aqui que ele fez certo ou errado, ou que é crime ou pecado, só dizer que ocorreu ou não ocorreu. Ele não chegou a fazer parte do grupo de harém dos reis. De se deitar com outro homem. Entendi. É a bem da verdade histórica. E não a bem de macular ou proteger quem tem opções sexuais diferenciadas da minha amadinha e de mim, por exemplo. Sim. Agora, o processo religioso, eu não vou Esconde, falar por mim, não fala. Que eu não me lembro, mas eles não falam que levaram esses homens de Israel para esse propósito aí. Não falam, né? Não fala. Ah, tá. Mesmo porque eles dizem que é Sodoma e Gomorra que tinha isso. Né? E aqui diz que é o Nabucodonosor, rei de Babilônia, eles defendem Babilônia, não pode. Talvez se o Nabucodonosor fosse rei de Sodoma e Gomorra, talvez eles tivessem dito que abertamente o que houve. Mas como não era Sodoma e Gomorra, é Babilônia, eles preferiram ficar calados. Não ia sujar para ele. Senão suja para ele, depois suja para os persas médios, acaba sujando para a Grécia e acaba sujando porque eles não querem, para a mamãe. Tem que defender a mamãe. A mamãe é engraçada. A mamãe é preciosa, não pode ofender a mamãe, então deixa toda essa mácula com
A Sodoma E e Gomorra. Gomorra. Só Verdade. Sodoma e Gomorra. Mas É nenhum verdade. leva essa culpa de ter atitudes lá de Homossexualismo. homossexualismo ou qualquer outra coisa, que eles jogam lá no fundo do poço. É muito estranho como isso, se né? fosse algo totalmente terrível e nocivo, enquanto que eu digo que muito mais terrível e nocivo é a religião. Com certeza. Aí eu não tenho dúvidas, né, Amada? É verdade, com certeza. Só para recapitular, Amada, Ah. para as pessoas não perderem o fio da meada. Isso que nós falamos aqui agora não é tão importante, não é tão relevante, é apenas um detalhe, mas talvez por ser algo novo a gente até dê uma Sim. passeada melhor. Só dizer que esse período é o período em que Nabucodonosor estava tomando conta de Jerusalém com o consentimento do pai que o selecionou para isso, para corrigir aquele povo lá, para destruir aquele templo, para acabar com aquilo tudo, para levar os objetos ditos sagrados para o lugar devido deles, que é para os templos pagãos, outros templos pagãos, e não aquele que se falava que era para o pai, porque pelos outros já disse que é para o próprio, para a criatura mesmo e não para o Criador. E esse período é que o rei havia dito, ó, vocês vão lá, não vão, mas tem uns garotinhos lá, tem cada garotinho. A esses vocês não maltratem, tragam. Ai, verdade.